Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aí, então, não dá para vocês verem, né? É uma frustração inicial. Pensando, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? E eu tenho muita dificuldade de lidar quando aquilo que eu gostaria que acontecesse não acontecesse. E aí, como a vida é muito simbólica, tipo, desde que eu já estava com nossa, eu acho que não. Tipo, eu queria que ele tocasse pra verde, nada, não foi rolando. E, então, eu acho que é um exercício, né, nosso e um exercício individual de soltar. E assim, avaliar que, de fato, a gente está aqui para vivenciar a realidade como ela é, e não como a gente idealiza que seria. Isso posto, o meu querido amigo, professor, me deu esse pequenino desafio de falar um pouquinho sobre o terceiro raio. A minha intenção é de compartilhar uma compilação, né, de grandes pessoas, do mestre tibetano, do Assagioli, obrigado, querido. De um outro pensador, Michael Robbins, também, e para que a gente possa trocar um pouco sobre um tema tão abstrato. Tá falando para minha mãe no carro aqui, para nós. Tá dando frio na barriga aqui, porque isso é tão difícil, né, falar sobre. E a gente tem uma experiência prática de que parece que fica tão fácil, né, quando algumas pessoas falam. Mas eu vou tentar. Então, acho que dado esse disclaimer, peço aqui na minha vulnerabilidade a paciência de vocês para esse processo. Bom, o raio 3 é o raio da inteligência ativa. E, antes de a gente falar especificamente sobre as características do raio, assim como o Minas fez no exercício do raio 2, ele me trouxe um contexto sobre o que é o raio, fez um aquecimento e foi, inclusive, menos difícil para mim começar dessa forma. Talvez eu acho que a gente consiga discutir um pouco melhor para a gente entrar, de fato, nas características do raio. O que é um raio, então? Raio é a energia que manifesta a vida. O raio, ele é algo divino, né, que vem da unidade e se subdivide em 7 qualidades, em 7 raios. Esses 7 raios, na verdade, advêm de uma única fonte, que é a fonte de Deus. E, ou energia, ou da forma que a gente achar que deve considerar. Então, dentro de uma luz, a luz espiritual de Deus, há 7 diferenciações que se subdividem. E aí nós temos esses 7 raios. Esse 7, ele é muito simbólico. Então, a gente consegue observar o simbolismo em diferentes manifestações da vida. A gente tem os 7 chakras, a gente tem as 7 leis herméticas, eu coloquei vários exemplos aqui, né? A gente tem as 7 maravilhas do mundo, a gente tem 7 dias da semana, temos, sim, várias opções, 7 ventrículos do cérebro, tem várias possibilidades, né? 7 glândulas, 7 cores do arco-íris. As células do nosso corpo, elas são inteiramente trocadas de 7 em 7 anos. Nós temos os setênios, né, das nossas vidas, que cada 7 anos muda tudo, sei lá. Eu pensando que fiz 28, agora 35, é curioso. Então, é muito interessante, né? Algo
que é ao mesmo tempo tão abstrato, mas que também se materializa, né, no nosso cotidiano. E tentando, né, também tangibilizar essas energias. Tudo bem, né, disso, então é curioso que a gente consegue observar na prática esses raios aparecendo e esse número 7. Eu também achei interessante trazer. Tá tudo certo, pessoal? Estou falando muito rápido, vocês estão falando final. Então, se vocês tiverem perguntas, também me dá, por favor. Eu também quis contextualizar sobre o tema de raios de aspecto e de atributo. Então, falando sobre os 7 raios, nós temos os raios de aspecto e os raios de atributo. O que são os raios de aspecto? A gente pode fazer uma analogia com a tríade divina. Pai, Filho, Espírito Santo e todas as demais. Eu até trouxe uma tabelinha com a religião, como que as religiões consideram essa tríade espiritual que tem relação com os 3 primeiros raios, que a gente estudou com o raio 1, o raio 2 e o raio 3. Curiosamente, então esses 3 raios são os raios de aspecto, e os demais raios, eles advêm do terceiro raio. Então, o raio 4, o raio 5, o raio 6 e o raio 7 são ramificações do terceiro raio. Um raio tranquilo. E aí, assim, para eu pensar assim, em associações, o mestre tibetano, ele traz, né, que os raios de aspecto são espírito, alma e corpo. Sendo o raio 1 espírito, o raio 2 alma e o raio 3 corpo. E aí esse raio 3 se subdivide nos demais raios. Curiosamente, algo que eu aprendi no estudo, é que os raios 4, 5, 6 e 7, tem um tema nosso, mas eles aparecem na matéria nos reinos não espirituais. Nos reinos, como que está aqui? Os 4 reinos inferiores da natureza, eles não regem nos planos espirituais. Então, os raios de aspecto, raio 1, 2, 3, são raios espirituais. Isso não significa que exista um raio mais importante que outro, certo? Todos têm a sua relevância, mas ela talvez uma hierarquia, né? Porque são... É uma característica mais material, né? De expressão mais material. Falou, né? Uma coisa ruim. É que na manifestação, né, que a gente segue essa 1, 3, 7, 12, né? Esses outros 4 advêm do terceiro, como o Ti explicou. Mas podem, claro, também ter expressões mais elevadas. Isso. Se a gente for pensar no patamar da mônada, não existem 7, só os 3, né? A alma pode ser de componente de 7, mas a mônada não, pode ser de 2 ou 3. Então, sim, sim. Mas porque está relacionado com uma nova experiência, que é um mundo material ainda, nos planos que a gente... Interessante, né? É curioso como é muito difícil e também muito assim, incrível, porque as coisas começam a se encaixar e aí é um mistério maravilhoso, ao mesmo tempo desafiador. Você fala, nossa, que legal! E aí, então, né? Nossa, que difícil. Mas, enfim. Sim. Um disclaimer, esqueci de comentar. Todo esse material, ele foi compilado a partir dos mestres, né, que eu comentei, e também de cursos. Então, o curso que o Paulo fez com a Thalita, sobre os 7 raios,
É um curso também feito na Unidade de Serviço para a Cultura Espiritual, vídeos da Lucis Trust, que falam sobre os 7 raios. Então, é um compiladão mesmo, de, assim, alguns anos, a gente tentar discutir, eu tentar conseguir passar um pouco da mensagem. Enfim, seguindo, raios nos corpos. Então, falando um pouco sobre os raios, sobre características dos raios, e agora, como que eles nos influenciam. As pessoas elas têm uma influência de 6 raios nelas. Então, não basta nós compreendermos um pouquinho o que é cada raio. Nós temos 6 influências de raios em nós. E as influências e a maneira pela qual essa configuração se dá em nós faz com que nós tenhamos características e qualidades diferentes. Então, o tamanho da complexidade, né? Então, a gente tem o raio de alma, o raio mental, o raio emocional, o raio da personalidade, o raio do corpo físico e o de legado. Esse de legado, gente, assim, todos são muito complexos, né? Mas o de legado é o raio da vida anterior que exerce ainda uma influência em nós. Mas não é o mesmo que a gente desencarnou que a gente vai encarnar? O mesmo raio? Depende do plano da alma. Não tem uma regra. A tendência, à medida que a gente vai conectando com a alma, a tendência é o raio desligado perder força. Porque é uma outra perspectiva, né? Quando a gente começa a se renovar, tem aquele sangue até, né? E Deus faz novas todas as coisas. Então, quando a gente se conecta com a nossa alma, se renova as energias, as possibilidades, as perspectivas. Então, a tendência é de perder a força. Mas, enquanto a gente está no processo, ainda fica presente. E em cada encarnação, a gente tem uma configuração diferente, e o único raio que se mantém é o raio da alma. Às vezes pode acontecer da alma manter certas configurações de acordo com o plano. Né? Então pode ser que vou fazer um ciclo de 3 encarnações com o mesmo raio de personalidade, até atingir um determinado propósito. Pode acontecer. Não é tão comum. Mas quando a gente não sabe, né? É. A gente tem esses brilhos. E há também, né, a visão de que nos conhecemos, o mestre, né, tibetano, traz como uma prerrogativa mesmo. Nós, discípulos, estudantes, precisamos buscar esse entendimento, que é o entendimento de vidas, hipóteses, né, de quais são as nossas configurações e de raios, né? E isso traz um entendimento muito importante, muito mais, aliás, muito mais não, muito profundo, psicológico sobre nós. Então, é uma linha psicológica que, inclusive, na nova era, né, nessa era de Aquário, requer dos seres humanos essa compreensão para que nós possamos avançar mesmo, né, enquanto humanidade, enquanto ações que temos que fazer, né? Esse autoconhecimento, então, está associado a esse entendimento dos nossos raios. Né? Inclusive, baseado nessa premissa, não acho que não só nessa premissa, mas do Roberto Assagioli, que foi um discípulo do mestre tibetano, um psiquiatra, que estudou na verdade, ele construiu a psicossíntese, né? Uma linha da psicologia. Ele era parça do Freud também, né? Foi aluno do Freud e do Jung. Aluno. Ele abriu o primeiro centro de... Ele era psiquiatra. Ele abriu o primeiro centro de psicanálise da Itália.
que ele começou a formação dele como psicanalista. Foi construiu a abordagem dele. Então, é nessa vertente mesmo de um entendimento cada vez mais profundo de nós em camadas mais sutis. Que Então, deve ter bastante material dele sobre os raios dessa região. tem um material específico que a gente vai falar mais especificamente sobre o raio 3, que são, o livro ele lançou 7 tipos humanos. Aí ele não faz uma relação direta com os 7 raios, mas ele traz os 7 tipos humanos baseado no ensinamento do mestre tibetano. E aí ele traz uma interpretação que, inclusive, no raio 3 é um pouco polêmica, porque ele diverge um pouco do que o mestre trouxe, né? Fala sobre as características do terceiro raio. É curioso. O Assagioli sempre foi muito cuidadoso, por conta da academia mesmo, né? Então, ele faz... Não tem referência no... Bebe na fonte, mas... Outros autores mais novos da psicologia são mais diretos, né? Ele talvez perdesse o crédito. Sim. A credibilidade. Sim. Ele tinha um vínculo muito forte com a ciência tradicional, né? Experimental. Então, o livro dele é baseado nos 7 raios, mas sem falar sobre, assim, diretamente. Tudo certo sobre esse ponto? Alguma pergunta, comentário? Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o raio 3, que é o raio da inteligência ativa. Algumas qualidades, talvez aqui qualidades destacadas, né, que eu achei interessante trazer para o grupo. A primeira delas é a adaptabilidade. Então, é uma energia que se ajusta a diferentes situações. Então, é uma energia que tem essa habilidade mesmo de se adaptar. É curioso porque o Assagioli, ele fala muito dessa adaptabilidade e ele faz uma relação com a natureza. O quanto a natureza se adapta, então acontecem, sei lá, as mais crises climáticas ou várias nuances, enfim, que a gente vivencia, e essa regeneração, essa adaptação, essa renovação, essa transformação é uma energia de terceiro raio. Pelo menos foi essa a interpretação que eu tive. Então, essa adaptabilidade é muito, muito presente nessa energia. Interessante para você hoje. Eu ia falar Sim. Uma capacidade muito forte de abstração. Então, é aquela energia que, de fato, vai filosofar, vai pensar questões mais abstratas, vai sempre pensar, sempre não, mas vai ter o caminho menos árduo é pensar macro, assim, ter uma visão meio abstrata sobre as coisas, então discutir ideias, pensar questões mais menos práticas, né, mais abstratas. E de uma habilidade muito boa, né, uma capacidade mesmo de aferir grandes ideias, grandes pensamentos. E há também uma grande eficiência desse raio, de fato ter essa possibilidade, né, de olhar para essa visão mais macro e pensar caminhos, possibilidades de como eventualmente traduzi-las e tangibilizá-las um pouco mais. É uma energia
que tem essa potência de olhar do macro para depois pensar no micro, né? Acho que não é tanto o papel da energia de terceiro raio a praticidade. O mestre tibetano traz como um ponto de observação que é uma energia antiprática, que você pode ter dificuldade, a energia 3, né, do raio 3 pura, pode ter bastante dificuldade de tangibilizar isso, de traduzir para a prática, que é o que o sétimo faz. Agora, uma pessoa com o terceiro raio, terceiro, quinto e sétimo, por exemplo, será uma ótima, um cientista que vai abstrair lá e vai criar uma nova tecnologia, porque vai conseguir tangibilizar essas grandes abstrações. O terceiro raio, ele tem mais, vamos dizer assim, talvez mais facilidade de acessar essas abstrações. E o quinto e o sétimo, talvez mais de... sétimo mais ainda. Sétimo mais ainda. Porque o quinto é mais a linha concreta, né? Ele consegue trazer essa ideia para o mental, mas para manifestação... Sétimo. Mas o quinto ainda, porque já trazendo para a mente é mais fácil. Sim. É execução e... Isso. Então, o terceiro? Acho que poderia ser, em certo sentido, assim, dependendo da configuração. Não sei se procrastinar, mas talvez Devagar. devagar, demais. Eu acho que mais devagar. Eu acho que ele se apaixona pelas ideias e fica lá, tipo, desce, assim. É. E não necessariamente a procrastinação. Pode ser que haja uma interpretação de alguém que seja mais prático, fala, tá, né? Aí, aqui, eu gostaria de ler, porque não é muito longo, mas é como o mestre fala sobre o raio 3 e é bem legal, mas é um resumo muito bacana. Raio 3. Este é o raio do pensador abstrato, do filósofo e do metafísico, do homem que se deleita com a matemática superior, mas que, exceto se modificado por algum raio prático, dificilmente se preocuparia em manter as suas contas corretamente. A sua faculdade imaginativa será altamente desenvolvida, isto é, ele pode, pelo poder de sua imaginação, captar a essência de uma verdade. Seu idealismo frequentemente será forte. É um sonhador e um teórico, e por suas amplas visões e grande precaução, ele vê cada lado de uma questão com igual clareza. Isso, algumas vezes, paralisa a sua ação. Então, não necessariamente procrastina, mas pela configuração da energia, né? Vai ponderar demais, vai ficar... Das ideias. Tudo pode, né? Cada vez que a gente faz uma escolha, a gente renuncia a algo. Sim. Manifestar uma coisa, eu deixo outro para trás. Às vezes é difícil para ele. Ele fará um bom homem de negócios. Como militar, trabalhará sobre um problema tático em sua mesa, mas raramente será magnífico no campo de batalha. Como artista, a sua técnica não é fina, mas os seus assuntos serão cheios de pensamentos e interesse. Ele amará a música, mas, exceto se influenciado pelo quarto raio, não a produzirá. Tem muito terceiro ponto do quarto. Eu também. Eu acho. Em todos os caminhos da vida, ele está cheio de ideias, mas é muito antiprático para levá-las adiante. Então, o mestre tibetano traz mesmo essa palavra, né, de antiprático. Um tipo desse raio é uma pessoa inconvencional. Aí eu pesquisei a palavra inconvencional, incomum, em certo grau, desleixado, impontual e ocioso, negligente com as aparências. Se influenciado pelo quinto raio,
E, de novo, acho que vale só um disclaimer. Ele, olhando para a energia do terceiro raio pura, né? Com, sim, sem outras influências, o que não é a nossa realidade. Sempre a gente vai ter influências de outros. Então, eu digo isso porque a gente, às vezes, pode reconhecer a energia de terceiro raio e ouvir algo e falar, nossa, eu não sou dessa forma. Mas isso não significa que você não tenha a influência do terceiro raio, que pode ser um outro raio influenciando, né, e mudando essa característica. Se influenciado pelo quinto raio como raio secundário, quando ele fala secundário, personalidade, esse caráter muda inteiramente. Então, o que ele fala de, por exemplo, uma pessoa impontual, negligente, que não liga para as aparências. Se a pessoa tem raio, é o oposto, né? Então, curioso. O terceiro e quinto raios fazem o historiador perfeitamente equilibrado, que capta o seu assunto de maneira ampla e verifica cada detalhe com paciente exatidão. O terceiro e o quinto raio juntos fazem o matemático verdadeiro magnífico, que eleva as alturas e encontra os pensamentos abstratos e traz os resultados até o uso prático científico. O estilo literário do homem de terceiro raio é muitas vezes vago e intricado, mas se influenciado pelo primeiro, quarto, quinto ou sétimo raios, isso muda. E sob o quinto raio ele será um mestre da pena. Da pena, a gente vai escrever muito bem. Primeiro raio é de alto. Segundo raio, E da influência, isso. porque ele está falando aí como raio de alto. Esse é um ponto importante. Nas explicações, nas definições, é sempre pela perspectiva da influência na alma. São todos, não, só 1, 2, 3 podem ser alto, né? Todos, certo? Da modulação. E o terceiro é sentimento também, né? Porque ele só tem dois que podem ser sentimento, não é? 3 ou 7. É, A probabilidade de 50% de termos a influência. 3 ou 7, pelo menos no raio do corpo físico. Mas, assim, nessas definições, considerando para a influência da alma no corpo físico. A cura de uma doença pelo homem de terceiro raio seria pelo uso de drogas feitas de ervas ou minerais pertencentes ao mesmo raio que o paciente a quem deseja aliviar. E o método de abordar a grande busca para esse tipo de raio é pensar profundamente em linhas filosóficas e metafísicas, até que ele seja levado à conscientização do grande além e da suprema importância de trilhar o caminho que conduz até lá. Me lembrei que o mestre tibetano também traz orientações específicas de meditação de acordo com o seu raio de alma. Então, é também uma questão. Fica a dica. Que está em linha, né, com essa frase de buscar a busca, né, com o B maiúsculo. Tudo bem? Tá dando para entender? Virtudes e vícios do terceiro raio. Virtudes especiais. Virtudes, ele é né, na verdade aqui eu já comentei isso, né, mas visões amplas sobre questões abstratas. Então, é uma das principais características mesmo, essa habilidade de abstração, de pensar em grandes ideias, como que o mundo pode ser diferente, assim, coisas amplas. Sinceridade de propósito, intelecto claro, paciência, precaução. Virtudes. Vícios. Orgulho intelectual, isolamento, distração, frieza, egoísmo,
crítica excessiva, Vale para algo, virtudes a adquirir, devoção, tolerância, energia, bom senso, empatia, exatidão. Sempre que eu leio as virtudes, essas características mais específicas, me dá uma coisa assim, né? Porque são fortes, né? Tanto as virtudes quanto os vícios. E realmente a luz é a sombra mesmo. Esse exercício mesmo de nós estarmos presentes, conscientes, né? No estado presente, eu acredito que seja um caminho de observação, principalmente dos nossos vícios de raiva. E a possibilidade que a gente tem de talvez, né, acho que eu não sei, trazendo um depoimento pessoal, eu fico tão contente, é bem difícil acontecer, mas eu fico muito contente quando eu percebo um vício e eu consigo dominar esse vício. Ou eu faço, mas aí eu falo, já é alguma coisa, mas eu percebi, falei, reconheci. Enfim. Ainda nessa linha, né, vocações, características e qualidades do terceiro raio. Já falamos desse pensador abstrato, desse filósofo, é alguém que realmente é apaixonado, se deleita por ficar filosofando, por querer essas questões, né, mais abstratas. A antipraticidade, então, é um ponto forte, né? Muitas ideias, não necessariamente essas ideias são colocadas em prática. E um artista inspirado, que o mestre traz, que não necessariamente vai, né, compor uma música ou vai ter linhas incríveis, mas ele é um artista na energia. Talvez possa ilustrar, né, alguém que se toca muito, que assim, que se comove muito, né, com a arte, que realmente ressoa, né, com ela, se conecta, assim, àquela consciência superior de qualquer que seja a arte, porque acho enfim, né, ressoa, conecta, vibra junto. Não necessariamente o terceiro raio vai conseguir fazer igual, pelo contrário, talvez seja um fiasco, mas existe a conexão. Aí essa parte eu achei bem legal, que são métodos de serviço para o raio 3. Então, como essa energia do terceiro raio, ela pode, né, nos ajudar em termos de serviço para a humanidade. Então, estimular o intelecto. Os servidores do raio 3 têm a função de estimular e moldar o intelecto da humanidade, tornando as ideias mais fáceis de compreender. Então, uma potencial habilidade de serviço nesse nosso mundo é, de fato, estudar essas grandes abstrações e pensar em possibilidades de deixá-las um pouco, assim, traduzi-las, né, de alguma maneira, ou dialogar, trazer isso, né, em diferentes âmbitos e grupos. O que é diferente um pouco do primeiro raio, que é muito mais abstrato, mas num nível que você precisa ter a visão para alcançar. Né? O terceiro raio, ele traz, ele acessa essa abstração, mas ele consegue compor de uma maneira que seja mais palatável, seja mais acessível. Eu me lembro de um exemplo que você trouxe dos livros da Helena Blavatsky, que é Primeiro Raio. Você lê e fala, meu Deus do céu, ela está falando. Para cada linha, você tem que meditar. Porque é um acesso ainda mais abstrato. Porque tem a ver com a visão dele, né? Agora, o terceiro raio, como ele já traz, porque ele é abstrato, mas ele já é mais material. Se a gente for pensar, né, em termos de 1, 2, 3, ele que está em os outros raios de atributos.
Então, ele já é um pouco mais externo, né? Como te falou. O 1 tem a ver com o aluno, o 2 com a alma, o 3 com a personalidade. Ele já é uma exteriorização. Então, ele tem mais facilidade, ele consegue uma habilidade mesmo para construir. Ele tem mais a ver com uma forma, mesmo que ainda seja abstrato. O primeiro raio talvez seja mais... Eu estou acessando, tá acontecendo aqui, não está muito preocupado com a forma. A ideia. Legal. O primeiro raio negligencia a forma. Sim. Mas eu acho que ele conseguiu trazer para... eu não lembro. Então, me parece que era principal característica. Acho que de alma 4, não 4, com certeza. Isso está falando do escritor, é um escritor de aula 1, de aula 1. Eu entendo dessa forma. O 3 talvez um pouco mais acessível. O que eu achei interessante também, um dos vícios é a arrogância intelectual, né? E um dos serviços é justamente passar uma mensagem. Então, assim, é um desafio para a pessoa de terceiro raio, porque ela tem que lidar com essa arrogância, que às vezes é intolerante com o outro porque não está compreendendo. E, ao mesmo tempo, o serviço é ajudar a intelectualizar as pessoas. Você conseguir entender. Então, desenvolver essa habilidade de falar. E eu acho que até mais do que isso, eu acho que é reconhecer no outro uma potencialidade que é diferente da minha, mas que não por isso é menos educado. Sim. Né? Ou menos prudente. Sim. Seguindo métodos ainda de serviço. Adaptação à necessidade. Então, é uma energia que capta ideias elevadas e as adaptam à necessidade imediata, tornando-as expressivas e atraentes. Bem diferente do primeiro raio. Bem diferente do primeiro raio. Então, é essa possibilidade mesmo, né, de traduzir, adaptar, sim, sim. Trabalho com ideias, acho que falamos bastante sobre isso. E aí ele coloca, né, não com a organização e a crítica, né, o raio 3 é principalmente com as novas ideias, não necessariamente com a organização, a maneira pela qual... lógico, né, se você não fizer isso, vai ficar complexo de você traduzir. Mas é um desafio também para esse raio 3. Então, da mesma maneira, eu interpreto que ele tem esse potencial, essa missão, essa energia, não é algo também tão simples. É algo a desenvolver. É algo a desenvolver. Exato. Personalidade de terceiro raio, eu achei muito legal. Muitas personalidades de terceiro raio são encontradas trabalhando em diversos campos de serviço nessa nossa época. Então, a gente tem muita gente com terceiro raio, com uma forte influência, né? Porque é um raio que exerce a segunda maior influência em nós, depois da alma, que é o raio de personalidade. Aí, ainda em métodos de serviço, métodos práticos. Exercitando, falar sobre praticidade no raio 3. Ideação, tem temas, às vezes não está tão prático, mas vamos lá. Ideação, então, usar essa capacidade de abstração e conceituação para que a gente possa gerar novas ideias e novas soluções. Então, a gente, sei lá, está num grupo de trabalho e aí a gente talvez possa usar essa energia do terceiro raio para pensar novas possibilidades, discutir novos pontos de vista, abstrair algum ponto diferente, trazer aí uma visão complementar. A eficiência,
no sentido de a gente ter um bom planejamento para que a gente possa executar as tarefas de maneira eficiente. Então, por exemplo, hoje poderia ter havido um melhor planejamento de minha parte para que a gente pudesse ter tido uma apresentação, enfim, virtual, né? Tangibilizando, né? Entendendo que a vida como ela é requer de nós uma série de questões, ajustes. Gente, assim, eu assim, certamente eu tenho bastante influência de terceiro raio, falei em relato pessoal. Eu sou muito desatento, assim. Perguntei para minha mãe do Arthur, que é o meu filho da minha prima. Ele tem 5 meses. Eu perguntei para ela, mãe, ele está fazendo 1 ano? E assim, eu me perco assim com questões mais práticas mesmo, sabe? Enfim, então para mim é um exercício curioso. E interconexão. Isso é muito legal. Tipo, assim, estabelecer conexões e relações entre diferentes áreas para promover a integração. Um pouco da linha do que eu comentei no primeiro caso, mas como é uma energia de bastante abstração, bastante ampliação, essa possibilidade de se interconectar diferentes pontos de vista é muito interessante. Então, de modo prático, furar a bolha mesmo. Furar as bolhas que hoje acabam sendo um dos nossos principais questões, né? De desafios, de polarizações, e a gente pensar... É muito difícil mesmo, né? Mas a gente tende a ir nas visões mais similares à nossa. E essas conexões são muito importantes, né? São fundamentais. Tem três qualidades que são muito semelhantes, mas elas têm especificidades de cada raio. A integração é uma característica de terceiro raio. A unidade é uma característica de segundo. E a síntese é uma característica de... E às vezes é difícil a gente... Qual que é a diferença entre unidade e integração? Qual que é a diferença entre unidade e síntese? Né? Então, é muito parecido, mas tem a especificidade de cada raio. Por cada unidade. Primeiro raio, unidade. Segundo, Não, síntese. Primeiro raio, síntese. Segundo, unidade. Segundo raio, síntese. E é esse movimento, né? Primeiro integra, ó. Aí, aqui, eu trouxe algumas características e símbolos do terceiro raio. Vou ler alguns, só para tangibilizar, assim, essas características. Muito do que a gente também já trocou, né? Adaptabilidade, intelecto, inteligência, criatividade, clareza mental, idealismo, ideação, conceituação, capacidade de abstração, questionamentos, profundidade, cheio de ideias, ocupado, atarefado, empreendedorismo, eficiência, profusão, bem amplo, né? Elaboração, aparência, filosofia, astrologia, ciências humanas, sociais, meios de transporte, triângulo, símbolo do triângulo para o terceiro raio, a cor verde, ar, rede, teia da interconexão, né, que a gente falou, lâmpada elétrica, não se falei que não ia falar, acabei lendo todos, mas bambu, quase todos. Aí, algum comentário sobre... Aí, não, não. Não pensei, né, não no material, mas eu fiz uma relação com Libra, no sentido de
ponderar, e o terceiro, e pela porque o pensamento semente de Libra é o encontro, eu encontro o caminho do meio entre as duas linhas de força, algo nesse sentido, né? E esotericamente Libra é a escolha de encontrar esse caminho do meio, né? De buscar esse caminho do meio. E a gente tem o estereótipo de que Libra não decide nada, porque ponderando sobre várias coisas. Que mais? Câncer também é um signo que entrega para a área. Você vai. Capricórnio também. Tem também, né? Mas eu acho que o aquário aí traz 5 e 7. 5 também. Então, um pouco mais, embora ele viaje, mas ele tem um pouco mais de ansiedade. Mas a história também tem que ser. Essa Da amplitude, né? Da filosofia. Acho que a história é assim, muito ligada à filosofia. Legal, verdade. Não, Eu não fico aqui exemplo. com a cabeça Não, mas sempre tentando fazer uma analogia assim. sim. É um ótimo ponto de associar os signos. A gente faz o inverso, né? Quando a gente fala do signo, a gente fala. Mas eu penso que talvez seja por conta dessa progressão. 1, 3, 7, 2. O signo é um pouco mais externo do que Mas o viés é porque eu sou libriano com ascendente sagitário. Então, quando eu fui lendo, aí pensamento semente estava no momento. Foi assim. Então. Aí tudo que a gente conversou até agora é referência da Lucis Trust e do mestre tibetano. Que a Lucis Trust também, basicamente, é o mestre, né? Alice Bailey e mestre tibetano. Que eles, Lucis Trust é uma escola escola arcana fundada pela Alice Bailey. E Alice Bailey escreveu os livros através do mestre tibetano. Então, tudo que a gente conversou aqui tem a referência, né, do livro Psicologia Esotérica. Aí o Roberto Assagioli, aluno, discípulo do mestre, também, uma pessoa espetacular, né, só criou a psicossíntese e fez milhões de coisas. E aí ele tem um livro, 7 Tipos Humanos. Ele fala sobre o terceiro raio, que é o tipo ativo prático. E aí ele traz de maneira sucinta as características, de modo geral, que são similares ao que o mestre tibetano aponta, em certa medida. Um aspecto muito forte que me chamou a atenção é a questão da adaptabilidade, que eu comentei da natureza, então ele faz uma relação explicando, né, que é muito presente isso. Curiosamente, ele aponta que o tipo ativo prático é uma pessoa prática. E aí, quando eu estava estudando, né, conversando, eu falei, me ajuda, porque eu não sei, né? E são coisas contrárias. E realmente essa é uma questão que nos gera dúvidas, né? É curioso, porque ele traz, o mestre traz de maneira bastante específica a palavra antiprática, e ele coloca que é uma energia prática, tanto que ele coloca um tipo ativo prático. E aí, que o professor Paulo Rodrigues explicou, é que, na verdade, parece, né? A interpretação é que
o que o Assagioli fala do terceiro raio se assemelha mais ao que o mestre fala do sétimo raio. Então, é curioso. E aí, a gente achou interessante trazer aqui para poder trocar mesmo, né, e entender, assim, o quanto também isso é complexo, como ressoa em nós, como grupo, né, porque, inclusive, era discípulo do mestre. Não sei, Paulo, se você quer complementar alguma coisa. Tem também. Eu acho que é isso, tia. A gente deliberou se a gente deveria ter essa informação ou não, e a gente achou que sim. Porque já que é reflexão, já que é reflexão, a gente deixou essa porta aí. Por que será que ele fez isso? Porque, obviamente, que ele sabia de tudo, né? Ele bebeu muito nessa fonte. Então, ele faz esse trabalho, ele lança esse livro depois de outros, né? Então, assim, ele já tinha muita experiência. Então, por que será que ele fez? Qual será que foi a ideia? O restante dos outros raios é tipo muito parecido. É igual. Você olha assim, facilmente faz. Claro que ele escreve de um jeito. Não, ele escreve parece o terceiro. O sétimo, terceiro, sétimo. Os demais. Sei também, né? Não, porque ele coloca, né? Ele coloca. Na ordem também. Na ordem. Explica. Começa pelo primeiro. Entendeu? Então, assim, só isso. Então, não sei por que será que ele fez. Eu fiquei. Nessa. Identifica. Mas Tem talvez hipóteses que levam para só. Então, o que eu pensei é que o mestre traz a questão da energia antiprática, mas também traz as questões de que é uma energia que tem essa missão de tradução, de colocar em prática, de servir, assim, uma missão de diferente, por exemplo, do primeiro raio que não vai nunca fazer isso, sem teoria, né? Então, foi bem alegórico aqui. Mas o terceiro raio tem essa missão. Então, talvez o Assagioli, já quem quisesse. pensando que talvez possa ser didático também. Ele colocar nessa ordem, porque talvez ele tenha entendido que através dessa ordem fosse mais didático. Porque aí eu fiquei também pensando, aí eu fui olhar o todo. E também acho que faz sentido didaticamente como ele colocou. Mas tem um Eu tentei falar isso. Que você sintetizou. Fiquei pensando também que se a gente chamar um dos nomes do festival, é atividade. Se a gente pensar em termos de uma atividade inteligente, Sim. Sim. Geralmente, uma atividade prática é uma execução. Pode ser uma prática Sim. eu acho que é muito provável. Porque a atividade é muito forte. Tem lá a palavra. É verdade. Tem vários babados. Tem vários babados esotéricos. Aí ele traz, né? Aptidões, habilidade na ação, capacidade de manipulação, inventividade, né? E aí ele coloca, né? São indivíduos que se destacam em tarefas práticas, né? Diferente do mestre, como a gente comentou. Limitações, tendência a uma atitude materialista, excesso de negócios improdutivos, hiperatividade. Funções, manifestar, encarnar, produzir, adaptar, inventar, mais associados ao sétimo. Né? Assim, pensando... Estou tentando lembrar do terceiro ano do caderno de meditação criativa, que é o que a gente está estudando
fala dos glamours. E o que ele fala no terceiro raio, ele fala bastante da interatividade. Eu não lembro do sétimo, que a gente não pegou ainda. Não, Quinto, né? Todo quinto, né? Terceiro. Ai, Da mente mais crítica. Mas talvez ele possa dar uma pista, porque foi ele que escreveu também, É verdade. né? Ele fez o... E, curiosamente, a forma que o Roberto Sajó escreve é incrível. Ele é acolhedor até em todos os aspectos, inclusive na escrita dele. Se você lê, parece que ele está te abraçando. Nossa, ele é um, não sei, é a minha sensação. A gente já falou sobre isso. Eu acho Ele é muito... porque ele, nesse programa, ele basicamente, esse terceiro ano não, né? O terceiro ano é mais específico sobre os glamour. Tem um livro de Tibetano. Você lê esse terceiro ano dele e lê o livro do glamour, é muito diferente. É a mesma ideia, mas a maneira como ele escreve, na minha opinião, é muito mais fácil. Né? Mesma coisa, os outros anos são baseados no livro Passagem de Magia Branca. É muito mais difícil de ler. Olha, a gente está estudando na terça, eu subo para tentar deixar o negócio mais compreensível, porque é fácil. Aí eu também achei legal trazer algumas distinções entre o terceiro e o quinto raio. Lembrando que o terceiro, os demais raios, né, advêm do terceiro raio, quarto, quinto, sexto e o sétimo. O raio 3 é a cor verde, que o simboliza, e o raio 5, laranja. Acertei? Eu estava na dúvida, porque não é a laranja. No terceiro raio, são questões mais abstratas. O quinto raio já é mais concreto. O terceiro raio está mais associado às ciências humanas. O quinto raio, mais associado às ciências exatas. O terceiro raio vai ser um filósofo, assim, né? É uma energia mais filosófica, linguística. O quinto raio é mais puro, né? Matemático, físico, a física, né? Questões mais práticas. O terceiro raio vai trabalhar com conceituações, o quinto raio vai trabalhar com concretude, dados concretos. Criatividade para o terceiro raio, engenhosidade para o quinto raio. Por isso que o mestre traz, né, que uma combinação de terceiro com quinto é sei lá, o Steve Jobs. Não sei se mas sim, que você vai conseguir realizar. O Jobs tinha um quarto também, né? Ética, é importante. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer. É muito legal. Idealmente, cada pessoa deveria fazer o seu mapa. Estudar e... não. O que não é fácil. Nossa, E sempre trabalhar com hipótese para não deixar Cristalizado, né? cristalizado. Não, Sem cristalizar nos vícios, é uma coisa. mas é curioso, né? Isso, idealmente. Mas também o olhar do outro sobre o seu mapa é tão rico, né? É tão importante ao mesmo tempo. Né? Mas eu acho que é mais no sentido de a gente desenvolver as habilidades E de analisar como disfunção, né? Com desidentificação e com correta discriminação. Isso. A gente se envolve nas nossas questões. Fala sobre os corpos, né? Fala comigo. Será que ele não pode ter no estudo dele alguma coisa assim de dedicação? Dá a entender que ele muda o raio é uma coisa mais física, né? Então, eu penso que é didático.
que ele colocou assim, para o público que está escrevendo, mas também é uma hipótese. Né? Mas, ao mesmo tempo, você faz um modelo, você fez um teste, sabe? Tem seu tipo, ele não tem. E não dá nem para fazer associações. Tem astrólogos que tentaram fazer associações entre os signos e os raios. Eu estou fazendo também. Coisa não tem raia, né? A gente vê lá, tipo, astrologia, signo, raio não é uma coisa assim comercial. Não é uma coisa que você vê falando, você é de terceiro raio, pessoa de terceiro raio, tem que estar. Mas. Porque exige a nossa responsabilidade. Isso não é comercial. É muito mais fácil você vai lá num cartomante, você vai numa astróloga, você vai falar. Você se desenvolver para entender, compreender, criar seu próprio código, trabalhar nesse código, porque não é piada. Entender, você entende, então isso não é comercial, socialmente falando. Acabando. Aí, agora, no final, assim como nós falamos nos outros raios, o Michael Robbins, ele fez um estudo em um livro que tem um nome incrível, A Tapeçaria de Deus, The Tapestry of the Gods, o nome. E ele faz combinações. É o mesmo exercício que o Minas trouxe. Combinações de alma e personalidade para o raio 3. E aí eu vou ler para a gente entender, né? Pensando nas nossas hipóteses, a gente também acaba se reconhecendo um pouco. Então, hipótese para o raio de alma, terceiro raio de alma, com o raio de personalidade 1. Então, terceiro raio de alma com personalidade 1. Compreensão inteligente e atividade criativa são expressas com poder dinâmico. Planos criativos e grandes projetos são executados com uma concentração inabalável. A mobilidade domina a imobilidade. A adaptabilidade supera a inflexibilidade. A manipulação inteligente supera a insistência voluntária. A capacidade de realizar muitas coisas com sucesso é bem apoiada pela força pessoal. Uma pessoa que pode ser eminentemente razoável e contundente ao mesmo tempo. Nossa. Porque o filtro é bem contundente. A capacidade de viajar e ir aqui e ali, quando necessário, domina a tendência de permanecer firme e imóvel no centro. O amor pelo pensamento criativo e pela ação dominam o amor pelo poder pessoal. Que é bem... Primeiro, complexidade é executada com simplicidade. Aí quando já tem também uma conexão com a alma, né? A alma já domina a personalidade. Então pode ter o inverso. Personalidade do meu pai. É muito importante, né? Quando já há uma influência da alma mais forte. Uma junção mesmo, né? Legenda. Forte. Porque a personalidade do meu raio é muito forte, né? O vídeo não está sentado na alma. Personalidade tem quase não tem alma no primeiro raio. Ele era personalidade de primeiro raio. Alma 2, personalidade. O Gui trabalha nesse ponto. Eu feliz. Raio 3, personalidade 2. Raio 2. A compreensão inteligente e a atividade criativa são expressas com amor.
sensibilidade e coração. Uma compreensão inteligente que é desapegada e objetiva se torna eficaz perante uma abordagem que é muito suave e gentil. Um bom diretor de negócios domina um coração bem intencionado, mas que pode, em algumas vezes, se equivocar. A execução rápida de responsabilidades vence o movimento lento e o amor pelo conforto. Aquele que acumulou muito dinheiro por meio de grande habilidade financeira o compartilha generosa e sinceramente com os outros. Uma orientação abstrata é bem transmitida por alguém que tem o toque pessoal e o amor pelo ensino. Outros podem, às vezes, dizer sobre esse indivíduo: tenho dificuldade em seguir o pensamento dele, mas é uma pessoa tão legal. Um indivíduo com grande criatividade e desenvoltura mental, que tem paciência e habilidade interpessoal para tornar suas inovações claramente compreensíveis. Realmente tem que ser the dose, né? Porque são vários, assim, statements, várias características que são realmente incríveis, né? É uma belezinha. É. Tem alguns movimentos mesmo, né? Muitas vezes até não divulgados, né? Até não divulgados, né? Não. Agora, raio 3, né, como alma, com personalidade de quarto raio. Compreensão inteligente e atividades criativas são expressas no espírito de interação e compromisso. O plano elaboradamente pensado é efetivamente implementado por causa de uma habilidade bem desenvolvida de dar e receber. O tático domina a instabilidade das vicissitudes pessoais. Muitas habilidades criativas são expressas de forma divertida e colorida. Uma facilidade de expressão verbal criativa é expressa de uma forma esteticamente agradável, uma combinação muito imaginativa. O poder de se manter em movimento é agir continuamente, domina a tendência à vacilação e à ação espasmódica e irregular. Uma excelente combinação de negócios e aptidões artísticas. As abstrações filosóficas são apresentadas de maneira envolvente e encantadora. Que legal. Gosta de olhar a personalidade 4. E a arte, né? O legado dele realmente é encantador, envolvente, o texto. Legal. E a alma dele, qual que é? Dois. Agora, alma 3, alma terceiro raio, personalidade quinto raio. A compreensão inteligente e a atividade criativa são expressas com total respeito pela precisão. A teoria é bem apoiada pelos fatos. Concepções amplas são reforçadas por um domínio de detalhes pormenorizados. A capacidade de especular sobre o futuro é apoiada por uma cabeça cheia de dados confiáveis. A abordagem observacional de ideias para muitas invenções podem ser transformadas em realidades tecnicamente viáveis. O poder de analisar é exaltado, pensador extremamente flexível e que sabe exatamente do que está falando. Nossa, muito... Bom dinheiro. Alguém que traz uma tecnologia mesmo nova para a humanidade. Uma possibilidade, né? Às vezes também pode ser
uma outra, mas tem a mente. Tá mais dominante. Uma, Dificulta, às vezes, a gente. um indivíduo mais desenvolvido, vamos dizer assim, né, mais elevado em termos de raios, ele vai necessariamente ter mais influência da alma seguido da personalidade. Aí os demais raios vão ter uma influência menor. Porque o trabalho anterior foi de integração da personalidade. Aí, quando a personalidade está em uma medida integrada e aí acessa a alma, é um processo. Aí, quando já está numa certa medida consistente esse acesso, essa conexão, aí a alma passa a reger. E aí é nessa ordem que você falou mesmo. Alma, personalidade e mente. Legado já Já não tem mais. Né? Pode até ter, mas bem menor. porque já foi, né? Uhum. Alma 3, personalidade 6. Tá acabando. A compreensão inteligente e a atividade criativa são reprimidas com entusiasmo e zelo. A inteligência e o pensamento dominam a devoção ardente e a busca impensada das causas. Esse deve ser um conflitado. Nossa. Até chegar nesse equilíbrio. O racional domina o irracional. Uma abordagem razoável modera a tendência para irracional e lealdades. Teorias e sistemas são promovidos com zelo. Pode ser que uma tendência a acreditar completamente em seu próprio pensamento teológico seja apoiada por uma grande fé. A visão ampla e sofisticada domina a mente estreita e simplória. Quando ele traz mente estreita e simplória, mais da visão... Enxerga lugar e aqui. Sim. Por isso que vai ter. Os muitos dominam o um. Os muitos dominam o um. Muita extroversão é possível com essa combinação e uma tendência de impressionar abertamente as ideias dos outros. Pode-se amar muito as próprias ideias e pensar que todos os outros também deveriam. E até o tempo isso eu gosto. Traz uma... Puxa um pouquinho dessa... Positivamente, é uma combinação tremenda para a comunicação. Há uma capacidade pronunciada de projetar e adaptar muitas ideias da maneira mais convincente e autoconvencida. Aí é magnífico, né? Convence, né? Não. Aquela hipótese dele. É muito bonito, né? Já basta praticamente todo mundo ter ele emocional. Emocional. E a última, né, combinação de alma de terceiro raio e personalidade de sétimo. A compreensão inteligente e a atividade criativa são expressas de forma precisa e organizada. O espírito de organização serve à execução de planos concebidos com criatividade. No entanto, um tipo de pensamento criativo mais solto e de forma mais livre deve dominar uma abordagem processual mais rígida e sequencial. Esta é uma excelente combinação financeira. A solução ou arranjo mais inteligente é executado com precisão detalhada e excelência no controle do tempo. O poder da concepção brilhante é servido pelo poder de manifestar a concepção. O amor pela própria ideia, no entanto, deve dominar o amor de como a ideia aparecerá na forma. Idealmente, a essência inteligente de qualquer concepção
será perfeitamente expressa na forma. O potencial mágico desta combinação é muito grande. R3, essa combinação é frequentemente chamado de mago. Desculpa, o raio 3 é frequentemente chamado de mago e o raio 7 de ritualista. Muito legal. O amor pela própria ideia, no entanto, deve dominar o amor de como a ideia aparecerá na forma. Né? O terceiro raio, falando no sétimo raio, ó. Eu que mando, né? É. Terminamos. Antes de fazer o estudo, a minha hipótese era de alma de segundo raio e personalidade de terceiro. Mas agora, eu acho que é alma de terceiro e personalidade de segundo. Não sei, aliás, hipótese. Tô com essa. Mas, de qualquer forma, você percebe que essas duas energias estão bastante presentes. Sim, Não importa onde, mas elas estão presentes. sim. E refinando o tempo, a gente vai... E um depoimento. Outro depoimento. A melhor forma mesmo de a gente se desenvolver é praticando, né? Fazendo o exercício de estimular. Então, muito legal. Muito obrigado. Não é fácil, é simples. Assim, pelo contrário, é muito desafiador. Mas parece que na caminhada deu um passinho também. Claro, né? É. Prepara para ensinar para alguém. Fala pra gente primeiro. Claro. Uhum. Tá super legal, tá super bonito. Nossa, eu não achando. Mas não foi isso, eu prometo. Sim, calma, pensando. Assim, é muito difícil, né? Mas a influência, são influências muito fortes. Tanto que eu tinha como quase certo. Assim, Certeza. Hoje a gente vai se formando, tem uma reação, acontece uma coisa, lembra? Quando eu tô falando, nossa, eu estou expressando isso, ou uma vez com isso, e aí vai se identificando melhor com cada qualidade, com cada raça. Tudo bom. Eu acho que o exercício da desidentificação, para mim, porque para mim inteira. Posso pausar? Pode. Quanto mais a gente se desidentifica, né, do externo,